Nós dissemos que a conservação da energia eletromagnética significa que, se eu tenho uma certa região do espaço, região que ocupa um volume V do espaço, então, dissemos isso antes, né? A energia eletromagnética pode fluir, ela pode sair dessa região e ir para o espaço externo, para fora. Ora, nós dissemos, por outro lado, que uma boa lei de conservação se escreve, nesse caso, que a energia que está dentro mais a energia que está fora ou que sai é uma constante. E isto já explicamos que leva, né, a uma lei de conservação que é expressa da seguinte forma: D ρ é a densidade de energia eletromagnética, dt mais o divergente do vetor de Poynting, que vamos definir logo em seguida, né, é igual a zero. Essa é a lei de conservação. Essa lei está querendo dizer isto. Mas eu estou falando aqui de processos nos quais a energia elétrica não é convertida em outras formas de energia. A energia não se transforma. Mas pode acontecer, sim, de que a energia mude de forma. A energia total sempre se conserva. Eu estou falando aqui de conservação da energia total. Para eu falar de conservação da energia total, eu preciso mudar um pouquinho esta equação aqui. Por quê? Agora, ao invés de escrever isso, eu preciso escrever ddt de energia que está dentro, mais a energia que sai, talvez até, ou que está fora, né, ou que saiu, né, mais a energia que é transformada em outras formas de energia é igual a zero. Porque agora aqui sim, eu estou falando de conservação de energia, não de conservação de energia eletromagnética. Se for só conservação de energia eletromagnética, essa expressão e essa equação. O problema é, nós estamos agora aqui considerando transformações da energia eletromagnética em outras formas de energia. É o que a gente vê, por exemplo, quando a gente coloca um resistor, né, num circuito. Ele se aquece, transformei energia de uma forma em outra. Então, precisamos levar em conta isso aqui, né? Ora, agora, para eu calcular essa energia que é transformada, né, eu devo calcular o trabalho realizado pelas forças eletromagnéticas, de forma que eu vou agora determinar o trabalho realizado pelas forças eletromagnéticas. Ora, vamos começar, né, com uma carga só. A força de origem eletromagnética é a força de Lorentz. Então, aqui eu tenho Q vezes E
escalar, melhor, Q vezes Z mais V vetor B. Vamos agora determinar, né, ou calcular a potência associada a essa força, porque a potência é a taxa com que se realiza trabalho quando eu considero uma força, né? O trabalho realizado por uma força. Ora, a potência é igual a F escalar V. Isso porque o trabalho dW, né, é igual a F escalar dL. Esse dW aqui é o trabalho realizado pela força para eu deslocar esta carga Q por um valor do deslocamento dL. Portanto, o trabalho realizado pela força F ao longo de um deslocamento dL infinitesimal é dado por essa expressão. Ora, dW dt é, portanto, igual a F escalar dL, ou F escalar dr, no caso de movimento de uma partícula, F escalar dr, e, consequentemente, F escalar dr dt é igual a F escalar V. Tenho aqui, portanto, a potência, né, associada a uma força. Né? Muito bem. Ora, se eu tenho essa força eletromagnética, o que nós temos é que F escalar V, a potência dW dt, portanto, dW dt, é igual a F escalar V, mas F escalar V vetorial, V vetor B. Então, F escalar V, eu tenho dois termos, né? Eu tenho Q vezes E vezes V. Então, eu tenho E escalar V vezes Q, é o primeiro termo. Q vezes E escalar V. Né? Porque eu tomei o produto escalar com a velocidade. Né? Muito bem. Ora, temos mais um segundo termo, que é mais Q vezes V escalar V vetor B. Mas V escalar V vetor B, este vetor aqui é perpendicular a V. O produto escalar com V é igual a zero. Portanto, isso aqui é igual a zero. Ou seja, dW dt é igual a E, eu vou escrever assim, vezes Q vezes V. Se eu tenho não uma carga elétrica, mas um conjunto de cargas elétricas, esta expressão aqui vai ser dada por E escalar QI VI. E se eu tenho uma distribuição contínua de cargas, esta expressão agora eu estou considerando agora por unidade de volume, né, vai ser dada por E escalar J. Portanto, eu posso prever, né, que dW dt vou poder escrever como uma integral de volume de E escalar J dV. Ou, se quiserem, D3R.
Aqui está, portanto, uma expressão, né, para a taxa com que o trabalho é realizado. Consequentemente, agora, quando eu levo em conta a transformação da energia, eu devo mudar aquela equação. Ou seja, a equação de conservação da energia é a seguinte. D ρ, claro que eu estou falando da energia eletromagnética aqui, dt, mais divergente de S, vamos daqui a pouco determinar quem é S. Esse termo me dá a energia eletromagnética que sai de um certo elemento de volume. S me dá o fluxo de energia, mais E escalar J. Aqui, agora, eu estou falando também de energia que é transformada. Energia eletromagnética que é transformada de uma forma em outra. Portanto, agora aqui eu tenho a conservação da energia como um todo. A energia que está dentro, mais energia que está fora, ou que saiu, mais energia que é transformada em outras formas de energia, isto é igual a zero. Com isso, eu me asseguro de que eu estou tratando da conservação da energia como um todo.